Zé Álvaro, como a terceirização interfere na sociedade brasileira, na vida dos trabalhadores e na sociedade em geral? Olha, Silvia, uma primeira questão que a gente tem que levar em conta é que essa proposta de terceirização que foi aprovada na Câmara, ela vem num contexto de golpe de Estado, né? Se a gente analisar a proposta que passou sozinha, ela já é trágica, já é uma tragédia no que se refere a resultados para os trabalhadores, para a sociedade brasileira e assim por diante. Se a gente considerar que ela vem num conjunto com outras ações do governo, então, por exemplo, foi votada a PEC da morte, que agora é chamada de Emenda Constitucional 95, a PEC 287 da Previdência está em processo de debate, com risco, né, grande de ser aprovado. É, e se a gente analisar o conjunto das medidas que o governo vem tomando, tanto no campo dos direitos, né, da retirada de direitos, quanto no campo da soberania, da perda de soberania, por exemplo, decisão de vender terras a estrangeiros, fragmentação da Petrobras, a lei que mudou as bases do regime de partilha, entregando, portanto, o pré-sal para os americanos, e assim por diante. Se a gente pegar esse conjunto de coisas que esse governo vem impondo à sociedade brasileira, é uma tragédia. Quer dizer, e a terceirização ela tem que ser compreendida nesse contexto. Ela veio para, assim como as demais medidas, retirar direitos, né, rebaixar os direitos dos trabalhadores e retirar poder aquisitivo dos salários. Esse aqui é a questão. A gente tem que olhar a terceirização como um ataque aos trabalhadores. Não é toda a conversa em cima disso, de que é para melhorar a eficiência das empresas, que é para dar mais liberdade para os trabalhadores, que é para tornar a produção mais flexível. Isso é conversa fiada, né? Isso tudo é conversa para boi dormir. O objetivo é retirar direitos, destruir o poder aquisitivo dos salários. A experiência brasileira, o Diese tem uma longa discussão sobre esse assunto, e há uma visão dentro da equipe do Diese, assim como de boa parte do movimento sindical, que é o seguinte: olha, existe 12 milhões de terceirizados no Brasil, então nós temos que regulamentar a situação desses trabalhadores. Essa é uma discussão que o Diese vem travando há tempo. Agora, regulamentar a situação desses trabalhadores significa elevar os seus direitos à condição dos demais trabalhadores. Não tem sentido nós termos uma sociedade que tenha trabalhadores de segunda classe, como são os terceirizados. Só que o governo, com essa medida, e o Congresso, com a medida aprovada, está fazendo exatamente o contrário. Está tentando rebaixar a condição dos demais trabalhadores a uma situação de precarização, que é a situação na qual vivem os trabalhadores terceirizados no Brasil. Essa que é a questão central. Os trabalhadores terceirizados têm salário menor para fazer a mesma atividade. Os trabalhadores terceirizados trabalham, em média, mais horas por semana, não têm acesso a direitos, né? Não têm organização sindical. Ou seja, o objetivo desse projeto que foi aprovado na Câmara é aumentar o nível de exploração da classe trabalhadora. Isso a gente tem que ter bem claro. Acho que não é o caso de ficar fazendo remendos nesse tipo de regulamentação. Nós temos que lutar contra isso, que é um ataque frontal aos direitos dos trabalhadores. E a economia também ela vai refletir isso, certo, Zé? Sem dúvida, foi bom tu ter lembrado, porque o que acontece é o seguinte: a maior riqueza que as nações detêm, que as nações possuem, é o mercado consumidor interno. E o conjunto de medidas que eu mencionei há pouco, e também o projeto de lei da terceirização, a nova regulamentação sobre a terceirização, ela vai significar um encolhimento, uma redução
do poder aquisitivo dos trabalhadores, portanto, do mercado consumidor interno. E além de afetar a economia, porque não existe crescimento, não existe produção sem mercado consumidor interno, e a quantia que o Brasil exporta é relativamente pequena no total de riqueza produzida, além de afetar, portanto, o mercado consumidor interno, afeta a própria soberania, né? Porque não existe país soberano que não tenha uma população com condições mínimas de vida, condições adequadas mínimas de poder aquisitivo, de acesso à alimentação, acesso a vestuário, a transporte, assim por diante. E a terceirização, tal como a gente conhece, inclusive não é só no Brasil, isso é um fenômeno mundial, os trabalhadores terceirizados vivem em condições muito piores, sob todos os pontos de vista, condições de trabalho, salário, etc. Então, o efeito sobre a economia é gravíssimo e se torna mais grave ainda, levando em conta que nós estamos atravessando a pior recessão da história do país. O Brasil nunca teve 3 anos seguidos de decrescimento, de redução do PIB em relação ao ano anterior. Estamos atravessando esse período e as medidas que deveriam ser tomadas seriam medidas exatamente contrárias a essas. Nesse momento, o Estado brasileiro, se a gente tivesse um governo comprometido com a população, o Estado brasileiro deveria estar liderando um processo de retomada do crescimento, né? Chamando o setor privado para investimentos, mas a partir de investimentos públicos, como está, por exemplo, anunciando o Trump agora, que está indo exatamente no rumo inverso ao que os golpistas brasileiros querem fazer. Estão anunciando, o Trump anunciou recentemente, investimentos públicos em infraestrutura de $1 trilhão, né? Quer dizer, simplesmente $1 trilhão, porque se sabe que num período de crise mundial, o setor privado não investe, especialmente no Brasil, que tem as maiores taxas de juros do mundo, que é um verdadeiro paraíso dos rentistas, e quem tem dinheiro, obviamente, com a maior taxa de juros do mundo, país em recessão, com o mercado consumidor em decrescimento, quem tem dinheiro não investe na produção, mantém o seu dinheiro em títulos públicos, no chamado rentismo, que é um verdadeiro negócio da China. Claro, para 10 mil famílias, porque, né, em detrimento do bem-estar de toda uma população. José Álvaro, muito obrigada.